sob a proteção de Deus, de Nossa Senhora Santana, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Primeira Câmara, em formato híbrido, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 23 de maio de 2024. Expediente. Passa a palavra ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária, realizada em 16 de maio de 2024, quinta-feira, às 9 horas, no plenário do Tribunal de Contas, transmitida pelo YouTube, através do canal TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro presidente Renato Costa Dias. Presente, os excelentíssimos senhores conselheiros Tarcísio Costa, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior e o representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, o procurador Ricardo César Coelho dos Santos. Registradas as presenças das secretárias das sessões, consultoria jurídica, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 15ª sessão ordinária de 2024, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente Renato Costa Dias justificou as ausências dos conselheiros substitutos Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro e Ana Paula de Oliveira Gomes, e passou a ordem do dia. Ordem do dia. O excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior alegou impedimentos nos processos de números 7.672/2002 e 10.414/2004 da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Tarcísio Costa. No processo de número 3.730 de 2022 da Prefeitura Municipal de Caicó, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, alegaram suspeição os excelentíssimos senhores conselheiros Tarcísio Costa e Renato Costa Dias, ficando o julgamento suspenso. Fato validado pelo procurador Ricardo César Coelho dos Santos. O processo acima referido será remanejado para a próxima sessão, para que os conselheiros substitutos presentes sejam convocados para a conclusão da votação. Término da sessão, 9 horas e 48 minutos. É só, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Na ordem administrativa, para justificar a ausência do conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro. Continua aberta a ordem administrativa. Se nenhum dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra. Presidente. Pois não? Apenas para registrar os meus parabéns ao conselheiro Tarcísio Costa, né, que completa anos sábado, né, dia 25. Não é isso, doutor Tarcísio? E desejando a ele muitas felicidades, né, dessa data natalícia, né, e parabenizando também pela sua atuação aqui no Tribunal de Contas. Aproveitar o ensejo, porque não irei participar da sessão do Pleno, mas aqui eu deixo o registro da excelente atuação do conselheiro Tarcísio, né, desde que eu entrei aqui no Tribunal de Contas, como conselheiro e como amigo. Um grande abraço, Tarcísio. Ok, feito o registro. Muito bem registrado. Continua aberta a ordem administrativa. Se nenhum dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra, passemos à ordem do dia. Na ordem do dia, passemos a palavra ao senhor conselheiro decano, Tarcísio Costa. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o presidente Renato Costa Dias, os conselheiros Oti Júnior, Ana Paula, o ilustre representante do Ministério Público, Carlos Barros, servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e todos aqueles que nos assistem pelo canal do TCE no YouTube. Presidente, eu tenho um processo de número
2072, 2020, Câmara Municipal de Itaipu, relatório. O processo trata da apuração de responsabilidade deflagrada após cumprimento do procedimento fiscalizatório nos portais de transparência de todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, previsto no plano de fiscalização anual 2019-2020. Em manifestação inicial, o corpo técnico apurou a ausência de informações no portal da transparência, não cumprindo com o artigo 48, caput da Lei de Responsabilidade Fiscal, e com o artigo 8º do caput do parágrafo 8º da Lei 12.257, 2011, cabendo a aplicação de sanção pecuniária ao gestor responsável. Citado, o gestor João Maria Câmara de Melo apresentou defesa dentro do prazo legal, evento 13. Retornando os autos, o corpo técnico concluiu que o responsável conseguiu esclarecer a situação e mostrando o cumprimento dos requisitos legais, devendo assim ser arquivado o processo. Evento 22, o Parquet de Contas da Lavra do Procurador Ricardo César Coelho, em 22 de setembro de 2022, também opina pela regularidade regularidade. No voto, analisando os autos, é possível aderir que o gestor responsável conseguiu justificar e cumprir as impropriedades apontadas inicialmente. Resta evidente que a matéria deve ser apontada como regular, ensejando o arquivamento dos autos. Concluo, me acostando e acompanhando o corpo técnico e do órgão ministerial pela regularidade da matéria, teve no artigo 73 da nossa lei orgânica, Lei Complementar Estadual 464/2012, com arquivamento do feito. Presidente, com isso eu encerro a minha relatoria e meus trabalhos face o cumprimento da legislação vigente, com 75 anos. Quero agradecer a todos, a Vossa Excelência como presidente dessa Câmara, os demais conselheiros, Poti Júnior, Ana Paula, o ilustre representante Carlos Barros, meu amigo, e também tenho muita honra também de dizer que, quando eu estava na presidência desse tribunal, nós o nomeamos, o ato de nomeação foi feito quando eu estava na presidência. E peço desculpa qualquer coisa, qualquer irregularidade por mim, ou que aconteceu, o que eu quero só pedir perdão. Grato. Agradeço a Vossa Excelência. Nós aqui temos tudo a agradecer a Vossa Excelência pela participação aqui entre nós. Queremos registrar, em nome de todos que fazem parte da primeira Câmara, o nosso agradecimento ao conselheiro da Câmara, Tarcísio Costa, em face da proximidade de sua aposentadoria, tendo sido a última participação na sessão da primeira Câmara, agradecendo ao nosso conterrâneo siridoense de guerra pela imensa contribuição, dedicação e parceria durante esses anos, proferindo votos de paz e felicidade nessa nova etapa, que Nossa Senhora de Santana lhe ilumine e abençoe os novos caminhos trilhados. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro vice-presidente Poti Júnior. Presidente, nessa manhã fria de muita chuva em Natal, dia 23 de maio de 2024, meu bom dia especial vai para o conselheiro e amigo Tarcísio Costa, que hoje participa de sua última sessão nesta primeira Câmara. Ao mesmo tempo em que desejo muitas felicidades em sua nova fase de vida. Boa sorte, querido amigo, conselheiro Tarcísio Costa. Presidente, tenho 3 processos a relatar.
Inicio pelo processo de número 502/2019, que tem como interessado a Câmara Municipal de Grossos, assunto prestação de contas, gestão fiscal. Relatório. Tratam os autos de análise da gestão fiscal da Câmara Municipal de Grossos, referente ao exercício 2014. Na análise inicial da matéria, o corpo técnico, por intermédio da informação repousada ao evento 4, apontou a possível existência de irregularidade relacionada ao descumprimento do artigo 29-A da Constituição Federal, no que toca ao limite do gasto total do órgão analisado. Devidamente citado, o gestor responsável, o senhor Afrânio Pereira de Oliveira, apresentou as suas razões de defesa, oportunidade em que argumentou que a análise preliminar feita pelo TCE havia tomado por base valores equivocadamente informados ao CIAI. Aduziu ainda o defendente que a Câmara Municipal de Grossos estaria enviando novo arquivo ao CIAI com a correção devida a ser feita, evento 16. No retorno da matéria ao corpo técnico, este, através da informação acostada ao evento 24, entendeu como procedentes os argumentos de defesa e sugeriu a aprovação das contas. No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer 037/2024, opinou pela aprovação da matéria, evento 51. É o que importa relatar, passo ao voto. A impropriedade inicialmente apontada nos autos diz respeito a possível descumprimento do artigo 29-A da Constituição Federal, que assim preceitua. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Item 1. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. O inciso 1 do supracitado dispositivo legal se aplica ao caso concreto, na medida em que o município de Grossos não possuía na época, nem possui hoje, mais de 100 mil habitantes, conforme mencionado pelo corpo técnico. Na informação do evento 4, foi constatado que o limite legal seria de R$ 68.383,45. Já o gasto total do órgão em tela havia montado a importância de R$ 957.155,38, quantia esta que excedia em muito o limite legal dos 7%. Ocorre que a instrução processual acolheu a argumentação de defesa, restando esclarecido nos autos que o somatório da receita tributária e da transferência efetivamente realizada no exercício anterior foi de R$ 11.744.715,60. Desta feita, o limite legal correto do total das despesas era, na realidade, de R$ 822.130,09, e não os R$ 68.383,45 inicialmente apurados. A defesa também logrou êxito em demonstrar que o gasto total da Câmara Municipal de Grossos foi de R$ 803.966,54, afastando a quantia de R$ 957.155,38, mencionada no evento 4. Nessa esteira, considerando que o total das despesas do Poder Legislativo
em tela foi de R$ 803.966,54. Tem-se que o percentual atingido foi de 6,84%, abaixo, portanto, dos 7% constitucionalmente impostos. Dessa forma, o percentual previsto no artigo 29-A, inciso 1 da Constituição Federal, foi devidamente observado, o que implica dizer que não há condutas irregulares a serem penalizadas. Conclusão. Ante o exposto, concordando com os posicionamentos do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas em tela, com esteio no artigo 77 da Lei Complementar Estadual 464/2012, com o consequente arquivamento do caderno processual. O segundo processo, presidente, é o de número 11.355/2012, que tem como interessado a Prefeitura Municipal de Parnamirim. Assunto: denúncia. Relatório. Tratam os autos de denúncia oferecida contra o município de Parnamirim, onde se relata possíveis irregularidades envolvendo as publicações de contrato e aditivos celebrados pelo ente denunciado entre novembro de 2011 e abril de 2012. Em cumprimento ao despacho do relator à época, os vereadores subscritores da peça denunciatória foram notificados para apresentarem suas respectivas qualificações, endereços e documentos comprobatórios dos fatos denunciados. Em resposta, foram colecionadas petições e documentações, as folhas 15 a 104 do evento 1. O caderno processual foi remetido então ao corpo técnico, oportunidade em que, por meio da informação 212/2013, folhas 127, 125 do evento 1, foi sugerida a citação do gestor responsável, senhor Maurício Marques dos Santos. Embora citado, o gestor responsável não se manifestou, razão pela qual foi decretada sua revelia consoante despacho colecionado às folhas 150 do evento 1. Instado a se manifestar ao Ministério Público de Contas através do parecer 078/2014. Folhas 171 a 177 do evento 1, opinou pela admissibilidade da denúncia e julgamento pela irregularidade da matéria mediante aplicação de multa ao gestor responsável. Na sequência, o conselheiro relator da época entendeu que o rito processual inerente às denúncias não havia sido respeitado na medida em que não houve a instrução preliminar sumária da matéria. Em face disto, o relator chamou o feito à ordem, tornando nula a citação do gestor responsável, bem como todos os atos subsequentes. Além disso, recebeu a denúncia em tela e determinou a remessa da matéria ao corpo técnico para fins de instrução preliminar sumária, folhas 181 e 182 do evento 1. Por seu turno, o corpo técnico sugeriu o arquivamento do processo por força da ocorrência da pressão da pretensão punitiva do TCE evento 2. Compartilhando o entendimento técnico, o corpo ministerial opinou pelo reconhecimento da pressão e arquivamento da denúncia evento 13. Voto. Inicialmente, considerando as últimas manifestações do corpo técnico do Parque de Contas, bem como considerando se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição. Passo a análise da possível ocorrência da pressão das pretensões punitivas desta Corte de Contas a partir de 2012, a edição da Lei Complementar Estadual 464/2012, e do Regimento Interno Resolução 009/2012, no âmbito deste tribunal, passou-se a ter regulamentadas 3 espécies de prescrição: a decenal, a quinquenal e a trienal. O caput do artigo 111 da Lei Complementar Estadual 464/2012 preceitua que prescreve em 5 anos
a pretensão punitiva do TCE. Compulsando o caderno processual, vejo que, entre a informação 212/2013, datada de 17/12/2013, folha 127 e 128 do evento 1, a informação acostada ao evento 2, datada de 16/2/2024, transcorreram mais de 5 anos, já que a citação do gestor responsável e os atos subsequentes foram tornados nulos. Também registro que não houve nenhuma causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 112 da Lei Orgânica, que é a nossa Lei Complementar 464/2012 deste Tribunal. Firme nesse sentido, reconheço a incidência da pressão quinquenal, por força da permissibilidade expressa, disposta no artigo 434 do Regimento Interno, que permite a aplicação da pressão quinquenal aos processos em trâmite em data da entrada em vigor da Lei Complementar 464/2012, como é o caso destes autos. Artigo 434. Aplica-se o disposto no caput do artigo 111 da Lei Complementar 464 de 2012 aos processos em tramitação no Tribunal na data da entrada em vigor da referida lei, que não se enquadrem na hipótese do artigo 433 deste regimento, caput do artigo 170 da Lei Complementar Estadual 464/2012. Conclusão. Ante o exposto, em consonância com os posicionamentos do Ministério Público de Contas e do Corpo Técnico, voto pelo reconhecimento da pressão quinquenal da pretensão punitiva do Tribunal de Contas, com fulcro no artigo 111, parágrafo único da Lei Complementar 464/2012, com o consequente arquivamento do processo. Presidente, o terceiro processo, de número 3.730/2022, é da Prefeitura Municipal de Caicó. Na realidade, eu trouxe na sessão anterior, sendo que Vossa Excelência e o conselheiro Tarcísio Costa arguíram suspeição em relação ao mesmo. Daí hoje eu pergunto a Vossa Excelência, consulto se posso relatar qual seria a alternativa e o senhor adotaria, se convocaria a substituta Ana Paula para substituir. Nesse processo específico, eu vou convocar a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, em função da minha suspeição e da suspeição do conselheiro decano Tarcísio Costa. Ok, muito obrigado, presidente. Processo número 3.730/2022. Interessado, Prefeitura Municipal de Caicó. Responsável, o senhor Robson de Araújo, chefe do Poder Executivo. Assunto: contas anuais de governo do chefe do Poder Executivo, exercício 2019. Parecer prévio. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, através da primeira Câmara de Contas, observado que dispõe as Constituições Federal e Estadual, de acordo com a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e com a Lei Complementar Estadual 464/2012, e considerando que, em virtude do julgamento do Supremo Tribunal Federal em 22 de agosto de 2019, no qual foi decidido pela procedência da ADI 2324, no que diz respeito ao artigo 56, caput, da Lei Complementar 101/2000, por reconhecer a ofensa ao disposto no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, convém a emissão de parecer prévio apenas para subsidiar o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo Municipal, considerando que as contas do chefe do Poder Executivo do município de Caicó relativas ao exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Robson de Araújo, foram apresentadas a esta Corte de Contas de forma incompleta, descumprindo o que dispõe o artigo 60, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual 464/2012,
Considerando que os seguintes documentos não foram apresentados a esta Corte de Contas, apesar de expressamente exigidos no anexo 2 da Resolução 12/2016 TCE, configurando o descumprimento ao que determina o artigo 5º caput da referida resolução. A. Notas explicativas. B. Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Fundeb. C. Demonstrativos de recolhimento de contribuições previdenciárias ao RPPS e RGPS. E D. Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde. Considerando que o prazo de envio do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual ao Tribunal de Contas foi descumprido. Considerando que o corpo técnico com fundamento na análise contábil, orçamentária, financeira e patrimonial realizada nos documentos constantes nos autos, imputou as seguintes irregularidades ao chefe do Poder Executivo. 1. Remessa parcial das leis, decretos relativos às aberturas de créditos suplementares e especiais. 2. Abertura de crédito adicional sem lastro financeiro. 3. Apuração de déficit orçamentário. 4. Não alcance da meta de resultado primário. 5. Limite de despesa com pessoal ultrapassado no exercício. E 6. Na redução do montante da despesa total com pessoal excedente ao limite legal na forma e prazo fixados pela LRF, ou seja, não redução do montante. Considerando que o gestor responsável pelas contas foi regularmente citado para apresentar defesa, mas permaneceu inerte durante o transcurso do prazo legal. Considerando que as irregularidades descritas nos itens 1, 2, 3 e 4 são classificadas como graves e ensejam a desaprovação das contas de governo em exame, considerando, por fim, que a emissão do parecer prévio sobre as contas anuais apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, com fundamento no artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não exclui o exame daquelas de responsabilidade dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos apreciadas e julgadas nos termos do artigo 53, inciso 2 da Constituição do Estado e normas aplicáveis à matéria. Decide 1. Emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Caicó, relativas ao exercício 2019, de responsabilidade do prefeito à época, senhor Robson de Araújo, com amparo no artigo 61, caput da Lei Complementar Estadual 464/2012, combinado com o disposto no artigo 246, caput do Regimento Interno desta Corte, em razão da sonegação de documentos, omissão no envio de leis, decretos de abertura de créditos suplementares e especiais, abertura de crédito adicional, sem lastro financeiro, apuração de déficit orçamentário e omissão na recondução da despesa com pessoal ao limite legal, submetendo-as à Augusta Câmara Municipal de Caicó. 2. Esclarecer que as conclusões deste parecer não excluem o julgamento por este tribunal das contas individualizadas de responsabilidade dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. E 3. Determinar, após o trânsito em julgado da decisão, e nos termos do artigo 247b do Regimento Interno desta Corte de Contas,
a constituição de processo autônomo para apuração de responsabilidade do senhor Robson de Araújo, em razão das irregularidades assinaladas no relatório de auditoria número 125/2022, DAN-FGO. É como voto, presidente, agradecendo a atenção de todos. Não tenho mais processo a relatar na presente sessão. Ok, passa a tomar os votos úteis. Como vota a conselheira convocada, Ana Paula de Oliveira Gomes? Com o relator, excelência. Que é aprovado por unanimidade dos votos válidos. Vossa Excelência não tem mais processo, é isso? Não tenho, presidente. Muito obrigado. Passa a palavra à excelentíssima conselheira substituta, Ana Paula de Oliveira Gomes. Muito bom dia a todos. Inicialmente, faço minhas as palavras do conselheiro Poti Júnior, de Vossa Excelência, em relação ao conselheiro Tarcísio. Na ordem do dia de hoje, tenho 3 processos a relatar, devidamente pautados e publicados para a ocasião. Primeiro processo, 5845/2019, assunto notícia de fato, unidade contábil, Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues. Notícia de fato protocolada no TCRN em 12 de novembro de 2019, no evento 16, de 5 de junho de 2023, a Diretoria de Administração Municipal, ao examinar o teor da exordial, verificou que se trata de comunicação de irregularidade sobre desaparecimento de valores financeiros da Receita com dívida ativa de Alto do Rodrigues no ano de 2012. Em sede de instrução preliminar sumária, a unidade instrutiva produziu informação, sugeriu o arquivamento processado pelas razões lá declinadas, o que foi acompanhado pela instituição ministerial no evento 28. Eis o relato útil processual, passo à motivação. Inicialmente, exar o juízo positivo para presidir a relatoria. Ao examinar o corpus, a unidade de fiscalização foi pelo arquivamento dos autos pelas seguintes razões, aspas, os noticiantes, apesar de informarem no evento 1 que estaria em anexo um balancete anual do município comprovando o sumiço do suposto crédito tributário, não existe nos autos tal documento. Considerando os fatos, que os fatos datam de 2012 e que nesse período não constam informações no portal da transparência do município de Alto do Rodrigues, sendo as informações mais remotas de 2018, que também não se vê SIC dados desse lapso temporal no novo CIAI ou no portal do gestor, restou a este corpo técnico, no intuito de achar algum indício da materialidade dos fatos, consultar na sua área restrita, nos anos de 2012 a 2014, o anexo 1, a fim de visualizar se havia quero crer que escreveram discriminação do valor mencionado como receita da dívida ativa e não fora localizado nenhum valor parecido com o mencionado pelos vereadores noticiantes nas alegações iniciais trazidas por eles. Diante de tais considerações, levando-se em conta a insuficiência de informações prestadas pelos vereadores noticiantes nestes autos, até então sugere-se com fulcro no artigo 12 da Resolução 16/2020 o arquivamento da notícia. Fecha aspas. No evento 28, o parquê depreendeu ser o caso de improcedência da inicial. Vejam-se os seguintes excertos do parecer 341/2023, aspas. Procedendo à análise da matéria, a unidade técnica, através da informação preliminar contida no evento 16, apontou a inexistência de indícios suficientes de veracidade dos fatos, narrou ou a presença de irregularidades ou ilegalidade nos termos da denúncia apresentada, isto porque a denúncia não foi embasada com qualquer documento hábil a subsidiar as alegações apresentadas. Como se vê, a admissibilidade da denúncia pressupõe que haja indício suficiente de sua veracidade, sem o qual não se viabiliza sequer seu prosseguimento, e na presente denúncia, indício de irregularidade efetivamente não há. Nesse diapasão, é possível constatar, em cognição sumária e tomando como base os documentos apresentados,
a insuficiência de indícios concernentes à suposta retirada da dívida da empresa Termoaçu S.A. do registro do orçamento anual, fecha aspas. E, em face da ausência de indícios críveis de irregularidades, aplica-se o disposto no artigo 80, parágrafo 1º da norma orgânica, que assim dispõe: distribuída ao relator, a denúncia é submetida em caráter sigiloso a uma instrução preliminar sumária para verificação da existência de indícios suficientes de sua veracidade, somente podendo ser arquivada se concluída dessa instrução, nada resultar aprovada, fecha aspas. Com base, então, no resultado da análise da auditoria e do parquê, com laço no artigo 80, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 464/2012, combinada com o artigo 71 do referido diploma normativo, sou pelo arquivamento do feito dispositivo, com substrato documentado pela unidade instrutiva e pelo parquê, com fundamento de validade nos artigos 80, parágrafo 1º e 71 da Lei Orgânica, ou pelo arquivamento do caderno, falta de pressuposto de desenvolvimento válido, regular, processual. Finalmente, por ampla divulgação do que for decidido pelo órgão fracionário, em atenção à efetividade do direito fundamental individual de acesso à informação. Eis como manifesto no primeiro processo. Ok, passa a tomar os votos. Como voto, excelentíssimo conselheiro decano Tarcísio Costa. Com a relatora, excelência. Ok, como voto, excelentíssimo conselheiro vice-presidente Poti Júnior. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, aprovado por unanimidade. Vossa Excelência pode continuar com os processos. O segundo processo de hoje é o de número 280/2019, assunto apuração de responsabilidade, exercício 2014, unidade contábil, Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues, responsável, senhor Abelardo Rodrigues Filho. Feito público protocolado no TCRN em 21 de janeiro de 2019. Conforme averiguado pelo Corpo de Fiscalização, trata-se de análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Alto Rodrigues no exercício de 2014. A informação inicial anexada no evento 5 balizou o contraditório constitucional. Data da assinatura eletrônica, 25 de fevereiro de 2019. Citado, o gestor ofertou resposta tempestivamente. Em 4 de abril de 2019, direcionei o acervo à unidade técnica. No evento 27, de 26 de dezembro de 2020, a diretoria de expediente promoveu a redistribuição em razão da mudança da Câmara. No evento 28, de 5 de julho de 2023, a diretoria de administração municipal sugeriu o arquivamento dos autos. Prescrição trienária. No evento 36, o Ministério Público de Contas expediu parecer 783/2023, foi pela configuração da prescrição com base no artigo 111 caput da Lei Orgânica. Eis o relato útil do processado, passo à motivação. Exar o juiz positivo para presidir a instrução, como dito, o presente foi instaurado em 21 de janeiro de 2019 e apura fato gerador da competência de 2014. Regularmente citado, o agente apostou o pleito de reconsideração. Ao ler a peça processual, compreendo que detém natureza de defesa, ou seja, de resposta à citação. Recebo-a como tal, o que não causa prejuízo algum ao gestor. Caso demonstre irresignação com o decidido pelo órgão fracionário, ainda terá as portas recursais abertas. Pois bem, retomando o conteúdo das 45 páginas digitais apensadas pelo responsável, à época, pelos fatos fiscalizados, a documentação não foi objetivamente e detalhadamente refutada pela unidade de auditoria. Basta ler o conteúdo do evento 28, de 5 de julho de 2023. Explanação sobre tese jurídica da prescrição trienária. Ato contínuo, a instituição ministerial documentou, aspas, este Ministério Público de Contas, diante do exposto, opina pelo reconhecimento da prejudicialidade da matéria, SIC, diante da ocorrência da prescrição intercorrente na forma do artigo 111 caput da Lei Complementar 464/2012. Destaco que entre a informação conclusiva do corpo técnico de 5 de julho de 2023 e a última tramitação no âmbito TCRN, não transcorreram 3 anos. O despacho da diretoria de expediente data de 26 de dezembro de 2020. Para ocorrer a prescrição trienal, a informação de auditoria deveria ser posterior
a 26 de dezembro de 2023, o que não se verifica. Logo, o caso não é de ocorrência da prescrição trienal, o que não impede de verificar a configuração da prescrição quinquenal. Nesse sentido, ordena o artigo 111 da Lei Orgânica, que prescreve em 5 anos a ação punitiva do tribunal com taxa da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. A configuração da prescrição, em sentido amplo, implica perda do direito de o poder público punir em razão de não ter agido nos prazos previstos em lei. Por motivo de segurança jurídica e de estabilização das relações sociais, uma vez decorrido interregno temporal, nos termos da lei, cessa a ação punitiva do poder público. Nesse sentido, prescreve o artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932. Os fatos geradores examinados remontam a 2014. Até a competência de 2023, a Diretoria de Administração Municipal não confirmou se os achados inicialmente apontados se sustentam ou não. Limitou seu entendimento aos seguintes termos, aspas, diante do exposto, sugere esta unidade de controle externo o arquivamento do processo, no tocante às eventuais irregularidades passíveis de detecção, em razão da superveniência da hipótese de prescrição intercorrente, fecha aspas. A questão é, entre as imputações iniciais, 2014 e 2023, data do pronunciamento conclusivo, transcorreram mais de 5 anos sem imputação definitiva? Resposta, sim. Saliento que, em situação próxima, reconhecia a ocorrência da prescrição quinquenal com base em tese ministerial inclusive. Processo 7975/2017, apuração de responsabilidade, fato gerador da competência de 2014, autos de origem 6675/2015. No caderno 7975/2017, em 14 de fevereiro de 2023, o Ministério Público de Contas ofertou o parecer 12/2023, em que, em síntese, deduziu, aspas, sugere-se a adoção das seguintes providências no mérito reconhecimento em caso da prescrição quinquenal. Fecha aspas. Nesse diapasão, reconheço configurada a prescrição quinquenal, no caso concreto. Consecutivamente, sou pelo arquivamento do processo. Dispositivo, em sintonia com o parquet, com fundamento de validade no artigo 111, caput da Lei Complementar 462/2012, combinada com o artigo 1º do Decreto 20.910/1952, sou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, com precedente no processo 7975/2017, Acórdão 307/2023, transitado em julgado em 22 de setembro de 2023. Finalmente, por ampla divulgação do que for deliberado, é como manifesto no segundo processo. Ok, passa a tomar os votos. No voto, o excelentíssimo conselheiro da Câmara, Tarcísio Costa. Com a relatora, excelência. Ok, como voto, o excelentíssimo conselheiro vice-presidente Poti Júnior. Com a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora, aprovado por unanimidade. Voto excelência, a gente tem um processo, é isso? Exatamente, presidente. É o de número 7242/2019. Assunto: apuração de responsabilidade. Origem: processo 6460/2017. Unidade contábil, Prefeitura Municipal de Mossoró. Responsáveis: senhora Rosalba Ciarline Rosado e senhores Alexandro Vasconcelos Valentim, Jório Regis Nogueira e Francisco José Lima Silveira Júnior. Autos registrados em 14 de novembro de 2019 versam sobre apuração de responsabilidade em decorrência do deliberado no âmbito feito 6460/2017. No evento 7, de 20 de novembro de 2019, exarei juízo positivo para presidir a instrução. Nos eventos 33, 12 e 11, foram deflagradas as citações dos senhores Alexandro Vasconcelos Valentim, Jório Regis Nogueira e Francisco José Lima Silveira Júnior. O senhor Jório Regis Nogueira apresentou defesa tempestivamente. No evento 25, de 23 de março de 2020, a Diretoria de Despesa com o Pessoal requereu a citação do senhor Alexandro Vasconcelos Valentim. Segundo a Diretoria de Atos e Execuções, ele não anexou resposta.
De acordo com a unidade técnica, o senhor Francisco José Júnior também não apensou defesa. Em vista processual, o Ministério Público de Contas foi por aplicação de penalidade. Nos eventos 64 e 65, a Diretoria de Atos e Execuções juntou os antecedentes dos senhores Francisco José Lima Silveira Júnior e Alexandro Vasconcelos Valentim, este primário. Nos eventos 81 e 82, vê-se expedientes citatórios destinados aos senhores Francisco José Lima Silveira Júnior e Alexandro Vasconcelos Valentim, recebidos por pessoas diversas à relação processual. Destaco que no evento 0, visualiza-se como pessoa interessada a senhora Rosalba Ciarline Rosado, que não teve sua citação requerida processualmente. Eis o relato útil do feito, passo à motivação. Como a origem deste caderno remonta ao feito 6460/2017, necessário se faz conhecer a sorte do processo primário. O instrumento examinou a edição da Lei Municipal 3439/2016. Em síntese, deliberou-se, aspas, pela negativa da aplicação da Lei Municipal 3439/2016, pela determinação à atual gestora do município de Mossoró que continue se abstendo de pagar os subsídios do prefeito e vice-prefeito com base na Lei 3439/2016, pela determinação à Diretoria de Atos e Execuções deste tribunal que proceda com a intimação da prefeita municipal, senhora Rosalba Ciarline Rosado, pela abertura de processo de apuração de responsabilidade contra os responsáveis pelo Poder Executivo e Poder Legislativo à época da edição da Lei Municipal 3439/2016, pela recomendação ao Poder Executivo e Legislativo do município de Mossoró, nas pessoas de seus representantes legais, para que, da edição da nova lei municipal, que aborde aumento de despesa com pessoal, que seja procedida de estudo de impacto financeiro e orçamentário, e que sejam observados os prazos e mandamentos da Constituição Federal e da LRE. Fecha aspas. O presente, que é exatamente esse processo de hoje, o 7242/2019, decorre precisamente da linha D do Acórdão 131/2019. Em tese, cumpridas as providências nos autos 6460/2017, foi o processo de origem arquivado. Sobre o estado de arte das citações deflagradas nestes autos de apuração de responsabilidade, o senhor Jório Regis Nogueira apresentou defesa tempestivamente. No evento 15, folha eletrônica 8, documentou que quem se encontrava a presidir a sessão de aprovação da lei em questão foi o senhor Alexandro Vasconcelos Valentim. Sendo assim, não tendo o agente participado da aprovação do ato legislativo, caso é de excluir o senhor Jório Regis Nogueira da relação trilátera processual. Quanto à responsabilidade da senhora Rosalba Ciarline Rosado, que nem chegou a ser citada processualmente neste feito, saliento que, no evento 35 dos autos primários, anotou o corpo técnico, aspas, ocorre que, conforme consulta ao CIAIDP, no período de julho de 2016 a junho de 2018, os valores inscritos na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Mossoró, notadamente com relação ao subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, não foram alterados. Tal fato remete à conclusão de que a remuneração vem sendo paga com base na lei anterior, e não nos valores fixados pela Lei Municipal 3439/2016, razão pela qual inexistiria dano ao erário a ser apurado. Fecha aspas. Mesmo que se admitisse sincretismo processual no âmbito deste órgão administrativo de controle externo, a própria unidade de fiscalização asseverou que não existe dano ao erário a ser apurado. Portanto, estritamente em relação ao feito 7242/2019, que é este em deliberação, a solução jurídica adequada consiste em declarar a inexistência de relação jurídica processual por parte da senhora Rosalba Ciarline Rosado,
em relação ao objeto cognoscível, até porque nem citada ela foi. A propósito dos demais agentes, senhor Alexandre Vasconcelos Valentim e Francisco José Lima Silveira Júnior, nos eventos 81 e 82, veem-se expedientes citatórios a eles destinados, recebidos por pessoas absolutamente diversas à relação processual. Logo, não se pode asseverar que, nestes autos, os gestores tenham obtido ciência inequívoca da problemática em curso. Inexiste, pois, relação trilátera processual válida em relação a eles. De toda sorte, é importante analisar a miúde o teor da Lei Local 3439/2016. Seu intento era majorar a remuneração de quem? Resposta. Ao ler o teor do evento 15, Folha Eletrônica 7, seu escopo consistia em aumentar a remuneração de prefeito e vice-prefeito de Mossoró, como visto, o que nem chegou a acontecer. Entre mentes, no evento 58, assinalou o parquê, aspas, compulsando-se os autos, verifica-se que subsistem os motivos que ensejam a aplicação de multa aos responsáveis. Segundo o apurado no processo 6460/2017, com a edição da Lei Municipal 3439/2016, restou configurada a afronta à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, em virtude da violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, da 2, indevida previsão de revisão geral anual aos subsídios dos agentes políticos e da 3, a ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro. Assim, não tendo os responsáveis apresentado justificativa adequada, as multas correspondentes deverão ser aplicadas, fecha aspas. Ante os nítidos problemas nas citações dos agentes, não se pode depreender que a dialética processual autorize as condenações referidas. Por sinal, na última oportunidade que coube ao corpo técnico cooperar processualmente, não chegou a imputar multa ou quantificar débito algum. Para situações como essas, estatui a norma orgânica. Aspas, artigo 71. O tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Fecha aspas. Sendo assim, sou pelo arquivamento processual com base no artigo 71 da Lei Orgânica. Conclusão. Haja visto o teor da informação produzida pela unidade técnica e com base no documentado no evento 15, Folha Eletrônica 8, sou por afastar o senhor Jório Regis Nogueira da relação trilátera processual, mas, estritamente em relação ao feito 7242/2019, que é o presente, pelas razões fáticas e jurídicas explanadas no excerto antecedente, proponho declarar a inexistência de relação jurídica processual por parte da senhora Rosalba Ceardini Rosado e dos senhores Alexandre Vasconcelos Valentim e Francisco José Lima Silveira Júnior, em relação ao objeto cognoscível. A primeira nem foi citada, e os dois últimos, as citações, a meu ver, não são válidas. Com lastro no artigo 71 da Lei Orgânica, proponho ainda arquivamento destes autos, finalmente, ampla divulgação do que for deliberado pelo órgão fracionado. É como manifesto no último processo. Ok, passo a tomar os votos. Como voto, o excelentíssimo senhor conselheiro decano, Tarcísio Costa. Com relator, excelência. Como voto, o excelentíssimo senhor conselheiro vice-presidente Poti Júnior. Também acompanho, aprovado por unanimidade. Vossa Excelência não tem mais O processo. Ministério Público de Contas pede vista desses autos. Vista dos autos ao Ministério Público, feito o registro. Ok, como Vossa Excelência não tem mais processo, é isso? Exatamente. E passo a relatar os processos que foram a mim distribuídos. Então, relatar, no dia de hoje, 5 processos. O primeiro deles é o 700.803/2011, terceiro, interessada, Câmara Municipal de João Câmara, RN, assunto, prestação de contas, de acordo com a resolução 06/2011, referente ao primeiro bimestre de 2011. Responsável, Pedro Emílio de França Neto. Relatório. Versam os presentes autos da prestação de contas da Câmara Municipal João Câmara, de acordo com a resolução 06/2011,
atinente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Pedro Emílio de França Neto. Em sua análise instrutória, o corpo técnico constatou a existência de impropriedades formais com sugestão de citação do gestor responsável, presidente da Câmara Municipal à época. Devidamente citado, o gestor apresentou defesa com ampla instrução processual subsequente, realização de diligências e remessa dos autos à diretoria da administração municipal. Em novo pronunciamento técnico, mediante informação no 141/2023, a DAN, observando a incidência da prescrição punitiva do Estado, sugeriu o arquivamento do processo em razão da superveniência da hipótese da prescrição intercorrente prevista no artigo 111, parágrafo 1 da Lei Complementar Estadual nº 464/2012. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, em manifestação ministerial, pronunciou-se pelo reconhecimento da prejudicialidade da matéria diante da ocorrência da prescrição intercorrente. É o relatório que passa a fundamentar e votar. Fundamentação. No caso, em análise, observa-se tanto a informação técnica quanto a manifestação ministerial concluíram pelo reconhecimento dos efeitos do tempo sobre o processo e seu mérito, sugerindo a prejudicialidade da matéria diante da prescrição trienal intercorrente. Porém, antes da aplicação no instituto supramencionado, é necessário analisar a matéria sob a luz de recente entendimento adotado por essa Corte, examinando, inclusive, os normativos que regem a prescrição da pretensão punitiva nesta Corte de Contas sobre os fatos ocorridos antes da edição da Lei Complementar 464/2012. A nossa lei orgânica trouxe em seu artigo 170 regulamentos sobre a prescrição aplicada aos processos em tramitação nessa Corte, quando da sua entrada em vigor, e o parágrafo 1 do artigo 111 da LCE número 464/2012, tratando da prescrição trienal intercorrente aplicável ao processo paralisado por mais de 3 anos, pendente do julgamento ou despacho. Na leitura dos dispositivos supracitados, o aludido parágrafo 1 do artigo 170 é prestinado com eficácia extunc pelo Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento da ADI número 6967 estabelece não se aplicar a prescrição trienal, a qual se refere o parágrafo 1 do artigo 111 da LOTCE-RN ao processo que já tramitava neste Tribunal de Contas antes da 5/4/2012, início da vigência da atual lei orgânica desta Corte. Na hipótese vertente, os autos foram autuados nessa Corte de Contas em 18/8/2011, razão pela qual não entendo não ser possível o reconhecimento da prescrição trienal para o caso concreto. Porém, analisando os efeitos do tempo processual sob um aspecto mais largo e entendendo tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada, inclusive de ofício, passa ao exame de possível incidência da prescrição quinquenal. Assim sendo, percebe-se por uma breve análise temporal que entre 3/12/2018, data do despacho da relatoria, a DAN, e o presente momento, transcorreram mais de 5 anos sem a ocorrência de nenhuma das causas interruptivas da prescrição prevista no artigo 112 da LOTCE-RN, só ocorrendo atos de caráter meramente procedimentais ou reiterativos, razão pela qual esta consumada a prescrição quinquenal do artigo 111, caput da LOTCE-RN. Isto posto, verifico que a pretensão da ação punitiva exercitada por esta jurisdição de contas esta fulminada pela norma prescricional citada. Deste modo, expostos os motivos para a prescrição punitiva e não identificado dano ao erário, passa a votar pelo arquivamento definitivo do feito, constatado o fim do apreço da matéria. Voto. Dessa maneira, tendo em vista a prescrição, voto pelo reconhecimento da prescrição e o consequente arquivamento dos autos e votar a pretensão punitiva dessa Corte de Contas, conforme o artigo 111 da Lei Complementar 464/2012, combinado com o artigo 434 da Resolução número 009/2012. Como voto, caros colegas, ouvintes da Rádio Arturo, e os outros 4 processos
Inseridos e especificados na minha pauta de julgamento, trata de matéria análoga ao do anteriormente relatado, portanto, peço licença aos pares para utilizar o artigo 188 do regimento interno dessa Corte de Contas para dispensar a leitura individual do mesmo, tratar-se de idêntica fundamentação e voto no mesmo sentido pelo reconhecimento da prescrição penal e o consequente arquivamento dos autos. Era o que tinha relatado no dia de hoje, e nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a 17ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, colocando na próxima sessão, excepcionalmente para quarta-feira, dia 29 de maio de 2024, no horário regimental, em razão do feriado do Corpus Christi na quinta-feira. Está encerrada a sessão. Um grande abraço a todos. Abração. Valeu, tchau. Bom dia. Um abraço. Recording stopped. Um abraço a todos. Abraço, Carlinhos. Valeu. Valeu, um abraço pra ti. Carlinhos, aquele abraço.